Volume histórico de chuvas, cidades submersas, resgates heróicos, símbolos de resiliência em um cenário de guerra. 15 dias já se passaram desde que foi decretado estado de calamidade pública no estado do Rio Grande do Sul. Dos 497 municípios gaúchos, 452 foram atingidos. Mais de 2,1 milhões de pessoas afetadas. Mais de 2 milhões de histórias impactadas pelas consequências do colapso climático. Desde o dia 27 de abril, o Rio Grande do Sul já vinha sofrendo com as fortes chuvas. De lá para cá, os números continuaram crescendo e se tornando cada vez mais alarmantes. Conforme os dados da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, até o fechamento desta matéria, são 104 desaparecidos e 151 óbitos confirmados. Para lidar com essa situação, 10 hospitais de campanha foram montados no Rio Grande do Sul, além de mais de 150 abrigos que acolhem vidas. Os levantamentos dessa calamidade são atualizados diariamente, e a cada novo dado ou notícia, o sentimento de alarme aumenta. Cidades que antes se mobilizavam para ajudar, passaram a se movimentar na intenção de proteger a sua população, pois a primeira leva de água das inundações começara a descer para a Lagoa dos Patos, e logo chegaria até elas. A terra encharcada ainda nem conseguiu absorver toda a água e mais chuvas já trouxeram novas inundações. A oração, além de força, é o pedido para que o vento sopre favoravelmente e leve as águas diretamente ao Oceano Atlântico, onde desemboca a maior laguna da América Latina, por muitas vezes represada pela maré e pelos ventos, como explica a prefeita de Pelotas, Paula Mascarenhas, em uma live que foi realizada ontem, dia 15 de maio. Então o vento sul mais a maré alta está segurando um pouquinho mais a água da lagoa. Então além do vento aqui ter diminuído de intensidade, a água ter voltado um pouquinho, também está saindo menos. Está saindo, que é muito volume de água que está pressionando mesmo com vento sul e maré alta, está indo, mas menos do que estava indo antes. Então isso explica um pouquinho do aumento desse nível. Mas apesar da aflição trazida por notícias como essa e do céu fechado, um sol nasce trazido por um sentimento de compaixão de um país inteiro que se voluntariou em trabalho e doações. Do dia para a noite, voluntários anônimos e famosos se somaram em uma corrente solidária para prestar resgate, auxílio e acolhimento às pessoas e animais vítimas dessa calamidade. Eu vou conversar agora com o João Finamor, que é criador de conteúdo e mora na região de Porto Alegre, e junto de algumas amigas se mobilizou o mais rápido que pôde para prestar socorro. E o nosso foco aqui vai ser entender qual foi o principal ponto dessa ajuda. João, quem é que começou essa empreitada junto contigo? Duda Peixoto, com a Deia People, que eram duas amigas minhas que são influenciadoras que já estavam relatando problemas em Canoas, e também a gente já começou a se mobilizar por Roca Salles e também Mussum, que são cidades onde eu tenho familiares e conhecidos e amigos. Eu já estava mobilizado em função de coletar doações e tudo mais, e já mostrar o problema que estava acontecendo. E nesse primeiro momento, então, vocês focaram mais no resgate? Isso, no primeiro momento lá a gente estava simplesmente focando em deslocar as famílias, alocar e dar algum lugar para elas em casas. Inclusive, a gente mobilizou pessoas de um lugar para outro, que infelizmente elas foram para o segundo lugar e depois acabou sendo alagado, né? Então aconteceu isso, mas nesse momento o foco era esse, era conseguir lugares para as outras pessoas. E João, vocês conseguiam acessar com facilidade os órgãos públicos, a Defesa Civil, enfim, para conseguir facilitar a logística de vocês? A Defesa Civil, eles são bem atuantes, tá? Os órgãos públicos, eles são atuantes. Qual que é o grande problema? Todo órgão público ele tem uma burocratização. Não é que os órgãos públicos não estão fazendo, mas eles fazem num ritmo burocrático que caberia agora os principais, né, prefeito, governador e presidente, diminuir um pouco essa burocratização. Então, sim, a gente tem acesso, sim, a gente consegue conversar e temos os canais aqui. Eu estou nos grupos que eles estão presentes. Mas é importante entender que acaba que nós, como sociedade civil, voluntários, a gente vai muito mais rápido por causa disso. Até o momento, cerca de 70 mil pessoas contam com acolhimento em abrigos. E o que antes era improvisado, agora passa a ser organizado, como com a criação de abrigos exclusivos, por exemplo, para mulheres e crianças. Em todos esses lugares, uma nova rotina, ainda que provisória, começa a se desenhar, até mesmo para os pets. O abrigo para animais Tchau Migos, localizado no estádio Bento Freitas, recebe em maioria os cachorrinhos daquelas pessoas que ficaram desabrigadas e não tinham para onde levar os seus pets.
E os donos costumam ir lá visitar eles? Vão, com frequência. Geralmente a maioria vai tardinho, assim. Alguns vão, levam os cachorros para passear, mas sempre vão, 1 ou 2 vezes por dia lá. No abrigo também tem alguns animaizinhos disponíveis para adoção responsável. E além disso, eles fazem a solicitação de mais voluntários para que possam ajudar nas tarefas. Momentos difíceis como esse exigem muito mais energia de todos nós. E é fato que agora nos próximos dias a situação continua sendo delicada. Além da preocupação com a suba do nível das águas, um outro fator que alarma é o frio, que começa a ficar cada vez mais intenso, reforçando a necessidade de doações, principalmente de cobertores e agasalhos. Lembrando sempre que quando for doar algum item, é importante que ele esteja em bom estado, próprio para o uso. E um outro ponto agora com a situação dos próximos dias para facilitar a prevenção é que a Defesa Civil disponibiliza um sistema de alerta meteorológico e basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. E em seguida uma mensagem de confirmação é enviada, tornando esse número disponível para receber as informações sempre que elas forem divulgadas. E se por um lado ainda temos muitos desafios pela frente, por outro lado nós temos exemplos todos os dias de força, resiliência e união, e a confiança de que tudo isso ainda vai melhorar.